A gente não tinha captado ainda a Série A. Se a gente não captasse, a empresa ia acabar imediatamente. E foi nessa época que eu recebi a ligação da Microsoft. Se você quiser ir pro Canadá, tem um time lá. E eu falei, não, sinto muito. Obrigado. Ludmila Pontremolés foi engenheira na NASA, na Microsoft e na Square. A NASA não tava com tanto investimento também. Depois dos acidentes todos que aconteceram, o investimento acabou caindo. Quão difícil foi entrar pra você lá? Como que é a cultura de uma empresa como a NASA? Você consegue fazer impacto desde o dia zero. Você não precisa esperar 5 anos pra estar sentado numa mesa de decisão. Atualmente é cofundador e CTO na Zip, empresa que transforma o acesso ao crédito aos pequenos negócios no Brasil. Antes de começar a Zip, eu trabalhava lá em São Francisco, na Square, uma empresa super estabelecida. Mas eu tinha aquele bichinho de, poxa, acho que no Brasil tem um problema maior pra resolver. A gente resolve a dor de capital de giro para pequenos negócios. Lud, antes de ter a Zip, as minhas prateleiras estavam sempre vazias. E eu não conseguia comprar pra semana inteira. Eu ia pra Atacadão 2, 3 vezes por semana. Tem que estar pensando no problema que vai envolver o ponteiro do business, né? Não resolver o problema que já foi resolvido muito melhor por outras pessoas. O começo da Zip era botar a mão na massa, era levantar do zero. Como é que eu pego uma coisa do zero e gero algo que tem valor pra alguém? A gente foi captar a Série A. E foi quanto que vocês captaram? 16 milhões. Você teve uma experiência muito legal como engenheira e que agora você é founder. As preocupações são diferentes. Você tem que sair da cabeça de engenheira e você precisa aceitar que software é meio, não é fim. Como foi seu processo de aprendizado até você, de fato, se sentir confortável? Lud, você tem uma história incrível, eu adorei sua história e eu queria começar do começo, porque eu acho que vale a gente entender desde o comecinho. Acho que uma grande coisa foi você ter estudado no ITA, né? Como faz para chegar no ITA? O que aconteceu de lá para cá que fez com que você sempre foi estudiosa, sempre foi CDF? Porque não é qualquer um que entra lá, né? Bom, quando você falou que ia começar do começo, eu já tava pensando em infância. Mas vamos lá. Eu sou de São José dos Campos e eu tenho 2 irmãs, então nós somos 3 meninas. 2 engenheiras também, que eu sei. Então, as 3 são engenheiras. Esse é o ponto, exatamente. Então já tinha uma sementinha ali da engenharia. Acho que isso vem muito do pragmatismo dos meus pais. São engenheiros, não? Não são engenheiros. Eu acho que é desse arrependimento de ter se formado, ter penado para achar emprego e falar, poxa, tem umas profissões que vocês vão ter mais facilidade, mais empregabilidade. Então foi algo muito sobre segurança que vinha ali. Uhum. Né? Profissões que você se forma e a chance de você ter um emprego na saída é muito alta, né? Como engenharia, medicina, as tradicionais, né? Uhum. E então, assim, já vinha desse contexto 2 irmãs mais velhas que já tinham feito engenharia. Uma fez na Poli, aqui em São Paulo, e outra fez na USP, lá em São Carlos. Meu Deus, todas deram certo. Então, assim, eu já tava com isso na cabeça, né? Falou, poxa... E que pressão, né? Uma fez Poli, a outra... Não, e era muita pressão, porque... Eu lembro quando eu tinha uns 8, 9 anos, a minha irmã passou na Poli, era jornal ainda que saía a FUVEST. E eu não sabia o que significava aquilo, mas foi tanta comoção na minha família de abrir aquele jornal, todo mundo chorando, emocionado. E eu falei, não sei exatamente o que é isso, mas é algo muito importante, é algo muito desejável. Então eu já tinha essa sementinha e eu... Você tinha quantos anos nessa época? 8 anos. 8 anos. E antes dela passar no FUVEST, eu vi que ela estudava à noite, fazia cursinho de manhã, não tinha fim de semana. E eu falei, putz, é uma coisa muito intensa acontecendo aqui. Então me marcou muito esse processo dela e aí a materialização de uma aprovação. Então quando foi chegando a minha vez, né, já tinha aquela barra bem alta, né, aquela expectativa bem alta. E eu estudei no Poliedro, e lá em São José dos Campos, que é um colégio que é fundado por pessoas do ITA. Ah, não sabia. Legal. Então, já é quase que uma preparação para quem quer ir para lá. Exato. Então, assim, eu fiz o primeiro ano, aí o que eles faziam na época, né? No segundo colegial, eles já separaram, assim, os 30 primeiros já colocam numa turma que era medicina e ITA. Uhum. Então, no segundo colegial, a gente já tinha um currículo diferente, uma carga horária diferente, provas diferentes, professores diferentes do todo o colégio. Porque era mais puxado. E era uma salinha, assim, no primeiro colegial, sei lá, no segundo colegial tinha 200 alunos, a nossa salinha tinha 30. E era tudo diferente, customizado. E eles já introduziam o conceito de prova no fim de semana. Uau! Aí, quando terminei o segundo, o pessoal da escola já falou, putz, vai pro terceiro ITA. O que é o terceiro ITA? O que é? O terceiro ITA é uma experiência em que
tem aula ou prova de domingo a domingo, e assim, todos os dias da semana mesmo, e a gente faz o terceiro colegial junto com o cursinho para o ITA. Então é uma coisa assim, extremamente intensa, porque a gente entrava na aula 1, saía às 9, aí quem era do terceiro ficava das 9 às 11h30, fazendo o resto das matérias, aí mais aula no sábado, mais prova no domingo. Então muito puxado, mas era algo que me encantou estar nessas salas, porque eram pessoas muito apaixonadas. Eu não fui aquela criança que, como no ITA tem muitas, né, que desde os 6 anos eu já sabia que eu queria ITA, ou tem um parente, ou viu na TV, alguma coisa assim. Para mim foi muito estar com pessoas que tinham aquele desejo do ITA e o brilho nos olhos que elas tinham e quanto elas achavam que aquilo era importante, e isso me cativou. Que era, putz, as pessoas são apaixonadas, estão mergulhando de cabeça. Eu também gosto de mergulhar de cabeça nas coisas. Eu cresci dançando, então sempre dancei com muito amor, muito afinco. E me identifiquei com aquelas pessoas, admirei elas, quero estudar com elas. E aí isso me motivou a querer o ITA mesmo, com mais intensidade. Então, quando eu entrei na turma ITA, eu falei, não, vou fazer USP, vou fazer Unicamp, vou fazer qualquer uma das... vou tentar entrar nessas grandes faculdades. Mas estando ali naquele microcosmo, eu falei, não, acho que eu quero fazer ITA mesmo. Tanto é que eu não passei de primeira. Não. E aí voltei pra fazer o cursinho. Aí turma ITA sem terceiro. E aí só passei. O cursinho. Quanto tempo mais? Mais 1 ano. Mais 1 ano inteiro. Só tem vestibular uma vez por ano. Na época eram 120 vagas, então... Pouquíssimo, super restrito. Super restrito, e o pessoal do cursinho, assim, Brasil inteiro, né? Não tinha... Praticamente pouquíssimas pessoas de São José dos Campos. Vem todo mundo de todas as regiões do Brasil, moram lá, né? Tem alojamento, colégio. Então as pessoas ficam morando por anos em São José fazendo cursinho. E você tinha facilidade? Ou você é uma pessoa mais esforçada do que facilidade? Ou os dois? Eu acho que os dois. Os dois? Os dois. Eu sempre me dediquei bastante às coisas. Isso pode ser tanto aos hobbies quanto aos estudos. Então, sempre tive isso, chegar em casa e querer fazer todas as tarefas, ou desde pequenininha, assim, eu lembro de estar na 3ª série, eu já era meio que assistente do professor, né, terminava as coisas mais rápido, e o professor, agora me ajuda a explicar. Então, sempre tive essa energia, esse gosto pelo estudo. E você falou que dançou alguma coisa específica? Eu dançava jazz e balé. Balé. São José dos Campos é uma cidade muito tradicional na dança no Brasil. Não sabia. Quando tem o grande festival de dança no Brasil lá em Joinville, e sempre tem as companhias de São José representando bastante, assim, sendo premiadas, e essa que eu dançava era uma delas. Que massa. Minha esposa adora dançar, ela foi rainha de bateria algumas vezes. Demais. E ela se formou em balé. Então, só que ela dizia que ela era esforçada, ela não era talentosa. Ela se esforçava muito para conseguir estar próximo do nível das pessoas, assim. Balé, assim, é uma das coisas em que isso que ela falou, né, do se esforçar, que eu via pessoas que já tinham às vezes algumas coisas mais facilidade, mas delas era cobrado ainda mais. Não dava para ser só, você tem isso, o pé arqueado de jeito tal. Isso facilita. Mas o que eu vi era essas pessoas que talvez já tivessem um ponto de partida mais avançado, delas era cobrado ainda mais. Isso não era desculpa, né, para não, agora você pode ter mais facilidade e pode relaxar. Então, pelo menos na escola que eu fui formada, isso era muito forte, que era, se você tem esse talento, mas você não aparece no treino, não importa, né? Você não vai ter uma posição de protagonismo. Porque isso aqui não é só o que você já veio, é a atitude que você mostra todos os dias, é a consistência que você tem. Isso me marcou bastante. Mas quando você chega nesse ritmo de estudo que você estava contando no terceiro ITA, você teve que abrir mão dessas coisas, né? Qual foi o preço para fazer isso que você fez? Olha, assim, as coisas mais difíceis foram ter que me separar dos amigos do colégio, porque o pessoal acabou ficando na trilha normal. E então isso já foi um corte bem abrupto. E
o corte da dança foi o mais abrupto. Então, foi realmente abrir mão de tudo que era social e de todas as coisas que me traziam felicidade naquele momento. Por quanto tempo você precisou abrir mão disso? Foi bastante, assim, depois de passar no ITA, acho que o primeiro e o segundo ano ainda foram bem sofridos, bem intensos, mas aí já comecei a criar o círculo de amizades lá, e foi maravilhoso, assim, os amigos que eu fiz no ITA são amigos até hoje. Então, pelo menos o convívio era muito legal, mas hobby eu só fui fazer lá pelo 4º ano que eu voltei a dançar, e aí eu continuei dançando. E o ritmo no ITA é diferente? É bem intenso, é bem intenso. Primeiro que a gente tinha 8 horas de aula por dia. 8 horas? E aí você chega e aí começa a estudar. Então, eu sempre levei bem a sério também. Então, pra mim, era bem pauleira, assim, dormia pouco. Acho que depois que eu formei, eu fiquei uns 3 anos dormindo a mais, sabe? Pra compensar, né? Pra compensar. Aí, um dia eu acordei 3 anos depois e falei, não, agora acho que eu me recuperei dessa experiência. Porque não são só os 5 anos, são os 2 anos que vieram antes também. Uhum. Então, esses 7 anos de dormir pouco, demorou um pouquinho pra voltar. E o que você estudou lá? Engenharia da computação. E a engenharia da computação, você olha um pouco de hardware e olha um pouco de software. Exatamente. O que você... Quando você teve a leitura desses 2 universos, o que te atraiu mais? Sabe que inicialmente foi mais o hardware. É mesmo? Mas pela educação do ITA. Porque a maioria dos departamentos de computação, eles surgem de departamento de eletrônica. E o de computação do ITA é super mais novo em comparação ao de eletrônica. Então, assim, programar a placa de microprocessador, né, robozinho, essas coisas, eu achava muito, muito legal. Telecomunicações também, não só coisas que estão em software. Porém, quando eu comecei a estagiar e ir para o mercado de trabalho, eu vi que são mercados muito diferentes, né? As possibilidades que a gente tem em cada um. Então, hardware é muito mais restrito do que software, e eu acabei já engatando sempre em empresas de software. De fato, o Brasil não tem, obviamente, uma empresa ou outra. A VEG é uma empresa gigantesca, por exemplo, que tem engenheiros incríveis. Eu tenho um amigo que foi um baita de um programador e depois migrou para hardware por paixão, assim. Mas são poucas empresas que, de fato, dão oportunidades assim, né? Sim. Normalmente são empresas americanas que têm uma sede aqui, que atendem o mercado brasileiro e tal. Sim. Mas ainda muito limitado, né? Sim, muito limitado. A gente tem hoje na minha equipe, na Zip, alguns engenheiros eletrônicos que trabalham em software, assim, mas até gostariam de trabalhar em hardware, mas as possibilidades, as empresas aqui no Brasil são poucas. Quando você entrou no mercado de trabalho, você estava em que período, mais ou menos? Eu comecei a estagiar tarde. Bem tarde. O meu primeiro estágio foi no 4º ano. 4º ano. Tem bastante gente que vive essa loucura, né, de ficar estagiando junto com a faculdade, mas como era período integral, e o trabalho remoto ainda estava muito... Nem existia estágio remoto praticamente. Então, eu fui estagiar, assim, estágio de verão, essas coisas que você não tá na aula. Eu nunca estagiei fazendo aula. E o que foi seu próximo passo, assim? Porque teve um momento importante da sua vida que você acaba indo para os Estados Unidos. Sim. Você fez cursos, você trabalhou em empresas importantes. Quando que foi esse momento que deu um clique para você, dessa oportunidade ou dessa vontade de você sair do Brasil? Pois essa primeira ida para os Estados Unidos foi no programa Ciência Sem Fronteiras. E aí eu fui da primeira turma que foi para Ciência Sem Fronteiras. E foi assim até que foi nesse período que eu acabei estagiando na NASA. Qual que foi a história? Tava chegando o verão e eu queria muito fazer um estágio lá. E super difícil conseguir um estágio. Né? Imagina. Super difícil, super concorrido. Quando eu comecei a procurar, assim, o estágio do Google já estava com todas as vagas ocupadas, assim, era uma coisa que eles recrutam muito antes. Então estava super difícil e eu acabei... Uma pausa rápida nesse episódio para falar do patrocinador deste episódio, que é o G4 Educação. O G4 é a evolução da escola de negócios e lá você vai encontrar os mais variados cursos para você e para sua empresa conseguir evoluir e dar o próximo passo.
Entre no nosso site g4educação.com ou escaneie o QR Code que aparece nessa tela. Conheci uma mulher maravilhosa, o nome dela é William Mello, que ela é astrofísica brasileira e trabalha na NASA há muitos anos. Que máximo. E ela era... depois ela veio ser a reitora da faculdade que eu estava, né? Porque ela ainda não era. E ela falou, aplica para os institutos da NASA. A gente tem alguns programas de estágio. Eu apliquei para o programa de estágio do Telescópio Hubble, que é um programa que quase não tem vaga para software, a maioria é para astrofísico. Ah, é mesmo? Eu fui a única estagiária de software lá. Uau! E eu mandei minha fichinha lá, carta de recomendação, todo o processo seletivo, para trabalhar no time de engenharia de software do Hubble. E fiquei super feliz que deu certo. Trabalhava num produto super legal lá, que era basicamente os clientes. Tem que pensar na NASA que quase todo software que ela usa é proprietário. Né? Assim, qual que é a ferramenta de visualização de dados do telescópio? Não existe. Não existe. Né? Vamos ter que criar. Botar no Metabase, né? No Não Looker. tem. Então, tem que criar tudo. Então, eu acabei fazendo quase 2 estágios lá, porque quando eu terminei o primeiro, eu já tinha conhecido outro cientista lá que queria fazer um outro projeto e eu fiz um outro estágio logo em seguida. Em outro projeto. Em outro projeto, que já era um projeto do telescópio James Webb, que foi lançado recentemente. O mais recente. Então, mas nesse primeiro era um trabalho bem hands-on, porque os cientistas usavam aquela ferramenta e precisavam que funcionalidades fossem construídas para conseguir visualizar os dados melhores e fazer as análises. E eu trabalhei no time que estava construindo esse software. E era um trabalho muito de ciência de dados, assim, de fato ajudar a interpretar essas informações? Não era. Era ferramental que analistas de dados, né, cientistas no caso, iriam usar. Então imagina que você está construindo um Metabase mesmo. Assim. Quais são os filtros que você pode fazer, bem mais especializado, porque o volume de dados era muito grande, né? Então, fazer sentido ali, né? Pegar um pouco do contexto, a gente quer filtrar por frequência da radiação e tal. Então, tinha bastante coisa específica, né, features específicas para aquele tipo de dado que a gente estava processando. Você pode falar que tipo de dado que vocês tinham? Não, era o dado direto do telescópio. Mas era o quê? Porque o telescópio são imagens, mas no fim das contas isso era transformado em algum dado que não era imagem ou você trabalhava com imagem? Isso, não, a gente não trabalhava diretamente com imagens, e sim do tipo assim, as ondas, a radiação que batia na tela do telescópio, qual que é a frequência, coisas assim, né, a amplitude da onda, esses eram o tipo de filtro que a gente colocava. Entendi. Então não era sobre imagens. Entendi, e ele obviamente deve ter uma imagem gigantesca com uma super definição. Mas isso morava em outro lugar. Tá. O nosso era bem do tipo, eu quero filtrar estrelas com esse tipo de radiações dentro desse espectro. Ah, entendi. Interessante. Vocês tinham uma missão lá nesse projeto ou eram algumas missões? Algumas missões, mas era basicamente melhorar toda a parte de filtragens que um cientista poderia fazer para analisar. Entendi. Acho que a maioria dos brasileiros conhece a NASA pelos filmes que a gente assiste. Uhum. Quão difícil foi entrar para você lá e como que é a cultura de uma empresa como a NASA? Esse instituto que eu estava tinha uma cultura bem particular. Ele foi um dos únicos institutos fundados por uma pessoa que não era americana. E ele tinha uma pegada muito diferente, que era da diversidade. Ele era 50-50%. Tem que equilibrar e ponto final. Isso, e era uma coisa... acho que era bem, na época, isso 2012, né? Não se falava tanto de iniciativas de diversidade. É verdade. E eles foram bem pioneiros, assim. Até tinha alguns estudos que, por exemplo, submissão de projetos para aprovação, eles já, por exemplo, tinham experimentos de tirar o nome, né? Tirar o gênero de quem enviou. Uhum. Coisas que... Isso é bem legal, para anonimizar e você não ter viés, né? Exatamente, porque eles viram que tinha uma taxa diferente de aprovação de projetos, dependendo do gênero, eles falaram, e se a gente anonimizar, será que a gente normaliza? Ah, normalizou, então tá bom. Faz muito sentido. Beleza. A gente sempre fez isso no Nubank. Isso eu adoro esse tema, né, de viés inconscientes, quando a gente pensa em investimento e recrutamento. É uma coisa que a gente depois levou com bastante carinho para a Zip. Mas esse ponto era uma cultura muito legal.
E a gente sentava para almoçar e tinha um monte de prêmio Nobel lá, assim. Você foi bem recebida. Fui super bem recebida. E assim, eu adorava. Tinha uma cantina lá, né? Cantina. E a mulher que era dona da cantina era uma antropóloga e formada em Stanford. E aí o cardápio era todo... tinha toda uma intenção por trás. As comidas que ela trazia. Umas coisas muito... muito especiais. Até a cantina da NASA é bem pensada e tem uma pessoa incrível que está por trás. Mas foi uma experiência diferente tem outros colegas que foram fazer estágios em outros institutos, e aí já era aquele instituto mais a cara da NASA que a gente vê nos filmes, né? Bastante homem branco e pouca gente internacional. Mas a minha experiência foi completamente diferente. Você, depois que você teve essa experiência, você quis viver um pouco mais? De fato, você viveu, mas você gostaria de ter ficado mais? O que aconteceu? Eu adorei, a minha vivência foi super legal, eu adorei as pessoas, mas tinha algo pra mim que era sobre ritmo. A gente tava... Eu gosto de estar em... Eu fui descobrir isso mais tarde, né? Mas de um lugar que move rápido, que a gente constrói, põe na rua e pega feedback do cliente. Depois, minha experiência na Microsoft foi parecida com a da NASA nesse sentido, que era um software que ele tem um ciclo de desenvolvimento mais longo. E se você é um engenheiro num software que vai ser lançado a cada 6 meses, muito difícil você imprimir o ritmo total do que se você está lançando toda semana alguma coisa nova, né? Mesmo que seja um lançamento pequeno. Então, eu tive um pouco dessa dor de... Esse produto é muito legal, mas o ritmo aqui... eu consigo dar mais. Não, imagina, você veio do terceiro ITA e ainda fez o ITA, e pô, né? O ritmo super acelerado. Sim, mas acho que é natural, assim, um software que é super crítico, que, né, não pode ter erro, ele vai ter um ciclo mais longo de desenvolvimento mesmo. Então, eu fui descobrindo, depois da minha carreira, eu fui gravitando para estar em produtos que eram mais próximos ao cliente, que tinham mais espaço para experimentação, um pouquinho mais espaço para a gente testar. E em softwares como da NASA ou como que eu trabalhei na Microsoft, não tinha muito esse espaço. E eu imagino que deve existir uma inclinação mais forte para a ciência e não para o capitalismo, certo? Dentro da NASA? Com certeza. Com certeza, Com certeza, né? sim. Isso faz toda a diferença para o ritmo mudar, né? Porque você prioriza a ciência per se e não o resultado, né? Exato. E assim, as coisas... eu lembro que na época a gente era 2012, aí 2018 era o lançamento do James Webb. Acabou sendo postergado vários mais anos, né? Então uma timeline bem longa. E até o estudo que eu fui fazer na minha segunda parte, um estudo também que era o início de um estudo de como ia fazer comunicação com o telescópio. Então, são sistemas super críticos também e a NASA não estava com tanto investimento também, né? Não é que estava aquela equipe gigantesca empurrando o trabalho para frente, como tinha sido nas décadas anteriores, né? Então, teve um pouco desse processo depois dos acidentes todos que aconteceram, de funding que acabou indo para a NASA ficar um pouco reduzido. Mudou muito, né? Acho que desde o último lançamento lá atrás, acho que o investimento começou a ser questionado, né? Exatamente. Então fica um pouco mais... Depois de todos os acidentes, não vamos mais levar, né, os ônibus espaciais e tudo mais, e o investimento acabou caindo. E é difícil você, como nação, né, falar, putz, vou botar muito dinheiro nesse programa aqui. Não é óbvio, né, falar versus saúde, né, versus educação. Você, quando sai da NASA, você volta para o Brasil ou você consegue já emendar em algum outro lugar? Eu tinha que me formar ainda. Você ainda tinha que se formar? Eu tinha que você me ainda formar. Aí você teve que voltar e concluir o curso. Isso. Então eu tinha que me formar, daí eu voltei. Mas eu já voltei bem mexida, assim, eu já voltei. Você só foi para fazer o estágio? Não, eu fiquei o ano inteiro, estudei lá. Mas você fez tipo um sanduíche, assim? Isso. E qual universidade que você... Eu fiquei numa universidade que era lá em Washington, D.C., que chama Catholic University of America. E lá em Washington, em torno de Washington, tem vários institutos da NASA, não só esse que eu fiquei. Então, aí eu voltei para me formar, mas qual que era a pulguinha que tinha ficado atrás da orelha? O que eu tinha gostado bastante? Foi a minha primeira experiência como engenheira em um lugar. Minhas irmãs, ou minhas referências de engenharia, eram aquela visão de carreira um pouco mais
bom, você entra, você é júnior, e aí você fica muito tempo aprendendo as coisas até você ter um lugar na mesa e conseguir ter impacto. Uhum. E a minha experiência na NASA foi, quando eu comecei a lançar as primeiras funcionalidades, teve um feedback muito grande dos próprios cientistas. Nossa, que legal que agora tem isso. E esses feedbacks vieram direcionados a mim. Demais. E eu falei, nossa, que diferente, né? Eu sou assim, né, que não sei nada, né? Tô aqui crua de tudo, fazendo algo que, né, demorou semanas, né? Não é nada hercúleo, assim. E isso já tá tendo um feedback, não foi pro meu chefe, foi pra mim mesma. Então, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Ali tinha, isso é mais horizontal, né? Essa cultura horizontal. E, putz, em software, você não precisa, você consegue fazer impacto desde o dia 0. Se você tá num lugar que tem cultura legal, uma autonomia legal, você já pode começar a opinar desde o começo. Você não precisa esperar 5 anos para estar sentado numa mesa de decisão ou para estar sendo reconhecido por algo. Uhum. Então, aquilo bateu bastante forte em mim, de que legal que é ser engenheira de software nos Estados Unidos. É diferente. Você falou, eu vou ter que voltar. Exatamente. Eu falei, tem que voltar. E, bom, formando no ITA, o ITA tem uma cultura muito forte de mercado financeiro e consultoria. Então, se você anda lá nos corredores, os cartazes são mercado financeiro e consultoria. Muito assédio, né? Muito. Então, e já tem várias gerações de itanos que estão no mercado financeiro, né, e que vêm até o ITA para recrutar. Então, contando suas histórias, né? Exatamente. Então tem uma vantagem ali, é legal, né? Você vê alguém, você se reconhece, né? Admira, aspira aquilo. E esses trabalhos de tecnologia não tinham muitas pessoas que eram referências, que estavam voltando, falando, pessoal, vai trabalhar em tecnologia e tal. Então, faltava um pouco dessa referência e eu me senti um pouco perdida. Eu falei, o que eu vou fazer? Assim, por um lado, eu quero ficar no Brasil, mas filosoficamente, de conseguir construir alguma coisa aqui, resolver problemas que são verdadeiramente brasileiros. Mas, por outro, as oportunidades que eu estou enxergando, elas são oportunidades em construir mercado financeiro, que não é o que eu quero fazer. Uhum. Então, eu fiquei meio perdida. E onde eu estava andando no campus, aí eu vi, assim, uma plaquinha do tipo... a Microsoft está recrutando no campus hoje. Uau, sério? E foi uma coisa que me bateu bastante insegurança. Eu falei, caraca, a Microsoft está aqui. Mas eu falei, mas será que eu posso aplicar para a Microsoft, né? Será que eu tenho coragem de fazer isso? Parecia uma coisa tão distante, tão aspiracional. E parece bobo, mas eu lembrava de uma veterana que tinha passado e que tinha ido. E a associação de ter sido uma mulher foi o que me deu um empurrãozinho. Não tinham muitas mulheres na sua classe? Não. Nós éramos 2. Só 2? 2 na de computação. 120? Não. Do 120 éramos 6. Tá. Aí na computação éramos 2. Uau, muito pouco. Sim, e é engraçado isso da identificação e da representatividade, né? Porque, em teoria, eu tinha motivos para achar que eu poderia fazer um estágio na Microsoft, né? Tinha vindo de uma boa faculdade, já tinha feito um estágio nos Estados Unidos. Mas foi quando eu lembrei dessa veterana e dela indo que me deu a coragem. Uhum. E é meio louco isso, né? Era um espaço que não estava claro que eu poderia ocupar. E vê-la ocupando, lembrar que ela tinha feito isso, tinha passado, tinha dado certo, tinha ido bem. Te estimulou. E aí foi engraçado, né? Você que é de software vai saber o que eu tô falando, que eu cheguei nessa tal da entrevista, né, de paraquedas, e aí eles me deram um pedaço de papel com um problema. Uhum. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu achava que você ia me perguntar alguma coisa, e eram umas caixinhas, assim, tipo lista ordenada. É mesmo? Não, é pra você ordenar isso aqui. E aí, depois eu descobri que é o normal, né, a coisa mais normal do mundo, a entrevista de software, você ter aquele processo de resolver um problema em tempo real. Já é uma filtragem, né? Aí eu, por sorte, assim, passei nessa primeira etapa, apesar de não ter tido, assim, nenhum preparo. E pra segunda fase, aí eu comprei o que a gente chama de livro verde lá, que é um livro de 800 páginas, se chama Cracking the Code Interview. Esse é bem famoso. Aí eu estudei o livro inteiro. Tem muito exercício legal. Aí eu comprei uma lousa em casa
E todo dia lá, abria o livro verde, pegava uns problemas e fazia. Eu lembro... Eu entrevistei uma vez para a Microsoft. E eu lembro que eu fui pesquisando como é que se prepara para uma entrevista para a Microsoft, né? Porque eles têm uma cultura de coisas muito específicas que perguntavam. E naquela época, eu não sei a época que você entrevistou, eles olhavam muito para a estrutura de dados. Isso. E o cracking code interviews era clássico nisso, né? Isso. Exatamente. Então, eu estudei lá o livro de cabo a rabo, fiz vários problemas online e tal, e aí passei. E isso foi... E aí já não mais para estágio. Não, isso ainda era um estágio. Ainda era estágio. Por quê? Foi algo que eu fiz intencionalmente. Se fosse para vaga full-time, eu ia ter que aplicar para o visto de trabalho e é uma loteria. Então, eu poderia passar ou não. E se eu passasse, eu ia começar em outubro. E aí, eu falei, poxa, eu ainda estou na faculdade, eu não posso encaixar um estágio aqui direto e depois, para eu ter uma experiência, uma vivência, que é um visto super mais simples. E aí, depois desse estágio, eu decido se tiver alguma oferta de fato, eu venho full time. Uhum. E foi ótimo ter feito isso. Foi uma boa estratégia. Foi uma boa estratégia, porque falei, poxa, tem tantas variáveis aqui que eu não conheço. Como é que vai ser o time? Como é que vai ser morar na cidade? Isso de time, né? Com quem que eu vou trabalhar no dia a dia? Era algo muito importante para mim. E na maioria das empresas de tech, quando você entrevista pro Google, pro Facebook, você não sabe exatamente com quem você vai trabalhar. Ainda mais se você é júnior, né? Uhum. Você vai cair num time lá. Então, pra mim, tinha muito risco associado. E se eu não gostar do time, se eu não gostar da tecnologia, do lugar e tal, do problema que a gente tá resolvendo. E foi bom nesse sentido, porque eu não amei. Não? Não. O que você não amou? Eu achei... É um produto super legal. O produto que você caiu. Isso. É o SQL Server. Uhum. Produto demais, assim, muito admirado. Mas aquele ciclo de desenvolvimento muito longo. Uhum. Eu fiquei... E eu trabalhava ainda nesse grande time, mas na época, a Microsoft estava com uma estratégia de ferramental descentralizada. E às vezes eles mudam centralizado e descentralizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada time pode usar a ferramenta de versionamento de código que quiser. Por exemplo, cada time pode usar a ferramenta de analista que quiser. Então, esse time a gente desenvolvia muito do ferramental que a gente usava. Então, nossa. Em vez de usar um GitHub, né? Depois ela comprou, graças a Deus. Mas a gente construía a nossa ferramenta de versionamento. Então, tinha, assim, coisas do SQL Server, mas tinha coisas que era trabalho da ferramenta de versionamento. Então, eu não amei, assim, tanto tá, assim, nesse ritmo mais lento de product development, tá muito longe do cliente. Uhum. Né? O cliente é uma empresa gigantesca, né? Uma empresa grande, é um B2B, software enterprise, assim, aqueles de ciclo super longo, super crítico. E problemas enormes, imagino. Né? Exato. E os updates, era aquele update que era, assim, uma otimização, mas tem que ser feito com muito cuidado e muito teste de carga. Então, eu falei, também não quero esse ritmo, quero estar num lugar mais ágil, que a gente possa testar, botar coisa na rua, pegar feedback do cliente, quero estar, assim, de frente com o cliente. Mas você foi para Redmond, isso foi em Redmond? Isso foi lá que eu trabalhava, mas eu fiquei morando em Seattle, então eu tinha aí uma Todos hora os dias tanto. você ia pra lá. Mas foi algo um pouco... não sei se hedonista é a palavra, mas eu senti que eu tinha aberto mão de tanta coisa em termos de qualidade de vida social, de sono, para passar por aquele processo no ITA, que ao formar eu falei, poxa, eu quero morar no lugar que eu quero morar, né? Não quero morar aqui no interior do estado de Washington. Uhum. Tipo, eu quero poder fazer essa escolha e vai ser mais inconveniente um pouco, mas eu vou estar num lugar que eu vou acordar e vai ter lugar para tomar café da manhã e eu vou poder sair, fazer amigos e tudo mais. Então, escolhi esse desconforto. Não só a gente da Microsoft, né? Exato. Então foi algo que eu falei, putz, eu sofri tanto daqui, agora eu quero poder escolher algumas coisinhas, assim. E foi muito sofrido? O commuting era muito... Não, eu trabalhava no commute até hoje, assim, eu moro meio longe aqui de São Paulo, eu abro o notebook, fico trabalhando no caminho e dá tudo certo.
Mas você ficou um bom tempo lá, né, na Microsoft. Não, não foi tanto tempo assim. Essa primeira pernada nos Estados Unidos, quer dizer, a segunda, foi o Winter. Né, então acabou rápido e eu recebi oferta. E aí era essa oferta pra voltar depois e não sei o quê. Aí pro full time. Pra full time, E eu lembro de receber a oferta, eu tava em Miami. Que eu tinha ido... Passeando, tinha ido no festival de música lá em Miami. E tava até lembrando, foi bem nessa época, muitos anos atrás. E aí eu falei, o que eu faço, né? Eu não amei, mas... Poxa, é uma super oportunidade. E era para mesmo time? Isso, aí foi o Matador. Aí eu falei, posso mudar de time? Daí eles falaram, daqui a 18 meses. Não. E pra mim, 18 meses era uma eternidade. Eu falei, não tem como... É muito tempo. Eu ficar 18 meses num time que não era um time unido. Eu adorava meu chefe. Outra cultura. Outra cultura. E era um time muito... Assim, a maioria das pessoas do time, assim, eram homens que tinham nascido em Washington, vivido lá a vida inteira. Então, assim, o que eles faziam no fim de semana não tinha nada a ver com o que eu queria fazer no fim de semana. E também não tinha mulheres. Não tinha mulheres. Eu era muito, assim, um peixe fora d'água. E eu acho que é algo sobre... E o acolhimento? Existiu? Então, é engraçado isso, porque eu acho que aquelas pessoas eram pessoas muito boas e eu me senti... acolhida na medida do possível, mas é que eram pessoas muito diferentes. Uhum. Né? Era difícil relacionar, né? O que essa pessoa do Brasil, que é um país que eu nunca conheci ninguém, que foi na faculdade que eu nunca conheci, que tá numa outra fase de vida, tudo tão diferente. Então, eu adorava as pessoas assim, individualmente, mas como comunidade eu não conseguia me ver fazendo parte. E também essa perspectiva de qual que é meu futuro aqui? E assim, quanto teto de vidro pode ter em cima de mim, e não é por má intenção, mas é difícil você ser imparcial, né? Tem essa pessoa aqui que fez o mesmo colégio que eu, que fez a mesma faculdade que eu, e tem essa outra pessoa que é um ET, né, na minha concepção, né? Que tudo é diferente de mim. Então eu tinha um pouco disso de qual que é o meu futuro aqui? Quais vão ser as oportunidades que eu vou ser apresentada de fato, e como eu não tinha alguns exemplos de tem essa pessoa diferente que essa mulher que deu certo, então eu não tinha evidência, eu não tinha contra-evidência, mas eu não tinha evidência para me fazer acreditar que era a aposta certa. Sim. Então eu acabei, mas aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou assinar, eu tenho 6 meses para decidir se eu vou. Entendi. Você falou, vou topar e... eu vou procurar... Vou procurar outras oportunidades no meio do caminho. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer o que eu mais gostava, né? Que era estudar. O que você foi estudar? Eu fui para Stanford para estudar empreendedorismo e computação. Era meio que empreendedorismo tecnológico e computação. Foi um curso, um extension? O que foi? Isso, foi um extension de verão. E eu já tinha visitado São Francisco antes e já tinha gostado da atmosfera. Que ano? Foi 2012 mesmo, no ano do primeiro estágio. Ainda tava bem legal lá. Essa época tava incrível. O pessoal adora falar mal de São Francisco. Eu sou ainda defensora. Eu adoro São Francisco, mas tem algumas áreas tão complicadas, né? Sim. Nessa época acho que já tinha, viu? Mas que magnificou bastante. Mas eu já tinha ido, já tinha gostado. Tinha uma colega do ITA, que é uma grande amiga hoje, empreendedora, CEO de uma health tech aqui no Brasil, que tinha tirado um ano de folga do ITA para ficar estagiando em São Francisco, tinha tido uma experiência incrível com Venture Capital lá. Então, assim, na verdade era investimento de impacto. Então, ela tinha tido uma experiência super legal, meio que eu tive um pouco dessa visão de dentro do mundo de tech através dela. E aí, eu falei, vou para Stanford para ficar em São Francisco. Aluguei um quartinho lá e fui fazer esse curso. É super caro. É um quartinho numa casa de 3 quartos. Eu lembro que eu cheguei no quarto e assim, tava tudo empoeirado. Meu Deus. E eu
Liguei meu pai chorando. Ligou chorando. Vai dar trabalho, pai. E ele falou, vai no mercado, compra uma vassoura, um pano. E limpa, pô. E limpa. Foi o jeito dele te dar o apoio. Tá certo, né? Vamos lá. Se tem um problema, vamos resolver. Exato. Assim, foi uma conjuntura. O choro era... Cheguei, tava tudo sujo. A minha mala tinha sido extraviada. Eu tava com roupa de verão e tava inverno. Então ele falou, compra a vassoura, compra o casaco e tipo, espera, compra o chip de celular, vai resolver essa mala, né? Deu aquele chacoalhãozinho assim e falou, vai. Meus pais são bem encorajadores, assim. E aí eu fui fazer esse curso. No meio desse caminho... um dia eu tava fazendo curso, eu lembro que tava no trem, liguei para um colega do ITA que tinha mudado para os Estados Unidos. Esse colega era super empreendedor já desde o ITA. Então, quando o Groupon... Brasileiro, da minha sala. Quando o Groupon mudou para o Brasil, ele foi ser lá o primeiro engenheiro do Groupon. Legal. Ele já tava olhando de montar algumas empresas e tal. E quando a gente se formou, quando a gente tava para se formar, eu sabia que ele tava montando uma empresa nos Estados Unidos. E aí um dia eu falei, vou ligar para ele, ver o que ele tá fazendo e tal. E ele falou, poxa, eu tô indo pra São Francisco semana que vem, assim, vamos encontrar? E ele tava indo pra São Francisco com a empresa dele, que na época não tinha nenhum funcionário, só os fundadores e não tinha praticamente nenhum dinheiro. Nossa. E ele tava indo pra São Francisco porque a empresa tinha sido aceita no programa de aceleração, que era da 500 Startups. Tá. E aí ele falou, puxa, a gente vai ser acelerado. Eu falei, que legal, você precisa de ajuda? E eu tô estudando, mas o que tiver de tempo livre. E aí, nessa, eu comecei a trabalhar com ele. E no dia que a Microsoft ligou pra mim e falou, poxa, It's time. Ela falou, você não foi selecionada na loteria. Mas você vai pra... Mas se você quiser ir pro Canadá, tem um time lá. E eu falei... Não, sinto muito. Obrigado. Vou ficar aqui de primeira funcionária ganhando um salário muito pequeno, assim, que era, sei lá, um quinto do salário da Microsoft. E aí eu tomei essa decisão de não vou ficar com a Microsoft, vou ficar nessa startup, única funcionária, startup pequenininha. E foi muito legal a jornada, assim. Era a sorte era uma... Essa época era aquelas teses do tipo Airbnb for X, Uber for X. Tá. E essa era como a gente chamava de um Airbnb, né, um marketplace para creches. Tá. Então ela juntava creches pequenas de bairro com pais procurando escolinhas. Então a tese era que essas creches têm muito pouca pegada digital, então elas não estão na internet, elas não têm pagamento digital e os pais estão digitais. Tá. Então como é que a gente faz esse encontro, né? Cria uma plataforma para as creches poderem ter o seu site também, ajudá-las a serem encontradas. Então, essa era a tese, e aí... E você foi a primeira engenheira? Eu fui a primeira engenheira. Teve um ponto delicado aí que foi... a gente não tinha captado ainda a Série A. Então, assim, se a gente não captasse, a empresa ia acabar imediatamente. Nossa. E foi nessa época que eu recebi a ligação da Microsoft. Então, eu não tinha nenhuma certeza. Meu Deus. Tomou muito risco. Tomei muito risco. Meu pai ficou bem chateado. Ele queria que você tivesse ido para a Microsoft. Apesar de ele me apoiar bastante, foi meio insano. Porque que evidência eu tinha que a gente ia durar mais que um mês. Era essa a perspectiva. Então, eu falei, esse é um nível de risco absurdo. Mas o que eu pensei foi... Tá, mas o que eu tenho a perder? E qual a chance de eu conseguir uma outra vaga numa empresa como a Microsoft daqui a 2 meses, se essa empresa acabar? Então foi meio nisso. Eu falei, por que isso é a minha última oportunidade e eu não vou ter outra melhor que essa, que pode acontecer logo após? Total, Então aí eu fui, mergulhei de cabeça, deu muita sorte, assim, a gente captou de um fundo super legal e aí conseguiu viver a empresa pelos próximos 2 anos. Até que não deu mais certo. Mas... Chegou uma hora, não deu certo. Assim, foi em termos relativos. A empresa existe até hoje, ela deu certo. Mas a gente estava num caminho de venture capital. De série A, e aí queria uma série B. Então, um caminho de crescimento acelerado.
Acho que quando a gente muda, falou, putz, a gente não quer mais... Tá difícil captar nessa rota de venture capital. A gente vai para uma rota de vamos ficar break-vados, gerando caixa, crescendo devagar, já não alinhava mais com a minha ambição. Entendi. E a minha vontade de crescer, a energia que eu tava ali. Então eu falei, putz, aqui agora vai ter outro desafio, né? Outra cara esse desafio, eu preciso de outra coisa. E como foi começar? Você teve que tomar a decisão de stack, de linguagem, de... Tem mais um pedacinho na história que eu fui pro Square. Eu não fui direto pra Zip. Não foi? Eu falei, poxa... Pra Zip, não. É outra, né? Essa não é a Zip, é? Isso, foi assim. Essa foi a Care Lulu. Aí eu saí e fui pra Square. E aí depois eu fundei a Zip. Tá, você ficou com... É essa empresa que eu tô falando, a que você ficou, qual o nome? Care Lulu. Care Lulu. E aí você fica o quê? Uns 2 anos. Uns quase 2 anos lá, que eu me lembro. E aí depois você sai de lá, vai pro Square. Nessa empresa, quando você começa, como é que foi a tomada de decisão do stack? Você era a primeira engenheira ou tinha um founder tech? Tinha um CTO. Então, a primeira versão, quando eu cheguei, ele já tinha feito algumas coisinhas, mas teve muita coisa que eu construí do zero. Lembra? Mensageria, por exemplo. A gente precisa de mensageria. Vai e faz. E aí você fez do zero, não pegou nem nada pronto. Hoje tem um monte de... Não, a minha estratégia hoje, como se tinha outra, eu falo, não faça do não zero. Faz, vamos pegar tudo pronto. Vamos pegar pronto. Na Zip a gente pega tudo pronto. Tudo que dá, pega pronto. Mas na época, não, vamos construir a nossa mensageria. Meio coisa também de jovem, raçudo. Não dá pra fazer, né? Tipo, não pensa que a gente tudo. É muito ideal. Eu entendo quando a Microsoft começa a fazer tooling, né, que você tá falando, mas hoje pra mim isso é inconcebível, assim. Tudo bem, deve ter alguma situação muito específica que faz sentido eles terem um tooling deles. Eles trabalham numa outra dimensão, são poucas empresas que fazem isso. Esses softwares usualmente acabam virando open source, porque não faz sentido não ser open source. É bom a comunidade ajudar, se não custa caro para você e tal. Mas a gente trazer isso para uma startup é ruim, porque a gente está gastando tempo na coisa errada, né? Não, é insano. Teve algumas coisas depois na Zip que a gente construiu em vez de ter comprado que eu me arrependo amargamente. Assim, já passou, né? Foi um tempo atrás, já comprou o software. Mas se tem um software que foi construído para aquilo, né? Encaixa 90% no seu caso de uso, tá ótimo. É que você teve uma experiência muito legal como engenheira e que agora você é founder. Sim. As preocupações são diferentes. Você tem que sair da cabeça de engenheira e você precisa aceitar que software é meio, não é fim. É meio da gente conseguir dinheiro, é meio da gente conseguir resolver o problema, é meio de alguma coisa, né? Perfeito. E isso foi... era exatamente essa mentalidade que a gente não tinha, que era... Poxa, não é porque dá para fazer, porque você sabe fazer, você consegue fazer uma mensageria, que você deveria estar usando o seu tempo pensando nesse problema, né? Tem que estar pensando no problema que vai mover o motor do business, né? Não resolver o problema que já foi resolvido muito melhor por outras pessoas, né? Mas é juventude isso, né? Você sabe que... A gente vai entrar no Square agora. É uma empresa que eu sempre admirei muito, assim, porque eu acompanhava o Jack Dorsey há muito tempo, desde, obviamente, na época do Twitter. Mas quando ele montou o Square, eu achei aquele negócio tão impressionante, assim. E eu tava trabalhando... não me lembro onde é que eu tava, mas eu sei que eu tinha uns amigos que estavam sendo investidos pela Rocket. A Rocket estava fazendo um monte de investimento aqui no Brasil. E eu conheci os founders da Rocket no Brasil, falei da Square e eles ficaram super animados. E eu fundei a Square brasileira aqui, que virou a Payleven. Eu fiquei pouco tempo lá, depois a Adriana assumiu como CEO e ela que tocou e fez o negócio crescer, etc. Mas o primeiro ano, assim, de prototipar e de criar, da gente viajar e trazer os quadradinhos e ligar no celular e tal, fazer funcionar. E quando eu vi que você trabalhou na Square, achei super legal, porque é uma empresa que eu super admiro. Então, como é que foi sua entrada lá? Não, a empresa é maravilhosa, assim, foram anos muito bons. Nesse período de entrada tem algumas idiosincrasias minhas que aparecem, que foi o seguinte. Bom, a empresa não tinha... A outra empresa, eu desisti que não dava mais para ficar lá, né? A empresa tinha ido para outro caminho. Outro ritmo. E aí, eu já fazia coaching na época. Você como coach?
Exato. Sempre gostei. Sempre gostei de ser ajudada. Que legal. Com terapia, com coaching, diversas sessões de coaching, várias etapas. Nessa época eu trabalhava muito assim, ansiedade e insegurança. Tinha muito esse problema de, às vezes, de ficar eu ainda tenho, mas de ficar me super responsabilizando por tudo, né? Tipo, alguma coisa dava errado, eu não era responsável, mas assim, na quinta derivada eu poderia ter feito alguma coisa, eu já ficava do tipo, nossa, falhei terrivelmente com todo mundo. Se culpava demais. Ficava me culpando por coisa que era descabida e isso me deixava insegura, me deixava ansiosa. Então ele me ajudou, né? Me ajudava a trabalhar esses pontos. E na época que eu falei, poxa, tô procurando um novo emprego aqui nos Estados Unidos, ele falou, a cada 10 empregos que você vai prestar, você vai conseguir um. Tem essa conta na cabeça. E acho que ele já tinha colocado uma margem de segurança, né? Mas é que eu fiz, né? Eu tripliquei a margem. Falei, legal, vou aplicar para 30, porque aí eu tenho 3. Já fez sua continha ali, já falou, aqui vai dar certo. Foi exatamente o que aconteceu. Eu apliquei para 30. Você aplicou para 30 mesmo. Isso, e consegui as 3 ofertas. Foi assim, 28 dias que eu fiquei... estudava umas 14, 16 horas por dia entre estudar e fazer a entrevista, porque tinha uma deadline que era da aplicação do visto, que era dia 1º de abril. Aí você só pode aplicar no outro 1º de abril, então super restrito. Eu falei, vou ter que ficar 28 dias consecutivos sem sair do quarto. Literalmente, assim, tipo, comia, voltava... relembrando as épocas, né? Quase uma pandemia forçada. Relembrando as épocas de terceiro ano, poliedro. E aí foi insano, assim, mas prestando esses processos, estudando muito, processos super difíceis, mega concorrido, muitas etapas cada um. Manter esse funil de vendas, né? Tinha um Excel gigante lá, cheio de... tanta gente para se comunicar. Contexto, enfim. E não é uma entrevista, né? Às vezes são dezenas, né? Exato, assim. Acho que o padrão eram de 6 a 8, assim, etapas por lugar. E aí, quando eu conheci o Square, assim, não era a melhor oferta que eu tinha tido. E não era a empresa mais hot, assim, no sentido que ela já tinha feito IPO, já fazia um ano. E foi meio IPO fracassado. A estoque ficou estacionada por um bom tempo. E as outras eram startup um pouquinho mais early, ou que estavam pagando melhor. Mas teve algo sobre a cultura do Square, e sobre as pessoas que eu conheci, e sobre o quão genuíno eu achei que elas estavam sendo nas conversas. As pessoas das entrevistas. No processo, Conheci muitas mulheres no processo. A GM do time que eu ia entrar era mulher. A chefe dela era a Sarah Farr, que era CFO, era mulher também. E algo bastante, quando eu perguntava o que motivava as pessoas, as respostas eram, cada um tinha a sua visão, tudo meio amarrado no mesmo tema, assim, mas parecia muito orgânico e natural, né? Não era, tem um script aqui que você fala a mesma coisa. Então eu gostei muito do processo em si, das pessoas que eu conheci, e me encantou. Eu não consegui racionalizar tudo. Eu falei, não, mas não importa que essa estoque talvez não vá valorizar muito, ou não importa que não seja o melhor salário, eu quero estar com essas pessoas. Eu tive uma intuição muito forte de, putz, eu não preciso estar agora otimizando para o melhor salário ou um melhor upside financeiro. Uma boa mentalidade. Esse mindset, eu tinha isso, né? Quando eu tiver 30 anos eu me preocupo, agora é 40. Que, putz, não, eu vou aqui controlar todas as variáveis e controlar o risco e ter esse upsidezinho, porque eu falo, poxa, o jogo da carreira é o longo prazo, né? É a maratona. Você vai otimizar 10, 15% de comp no começo da sua carreira, assim, é um negócio que, se você tem um chefe que se importa com você versus o que não tem, total, isso já é um múltiplo. Vai aprender muito maior. mais, vai crescer muito mais. Então tinha uma coisa ali que era, poxa, já tô navegando num universo de compensation que todas já estão boas. Não preciso otimizar aqui. Legal. Né? Eu vou otimizar pelas pessoas. Já ia poder sair do quartinho empoeirado. Mudei 7 vezes em 5 anos. 7 vezes? Uau! Porque a cada aumentinho de salário que eu tinha, eu mudava. Eu falava assim, é aqui que vinha aumentinho de salário. Eu falei, não, beleza, 70% vai ser para eu viver melhor. Os 30%, né, tá numa casa mais legal, e 30%. Porque era assim, era tipo um AP, era o quartinho. Aí depois, na época de startup, virou um sofá.
num estúdio de uma amiga. Então, não era ela, tava na cama, tava no sofá. Aí depois voltou pro quartinho, legal. Voltei para ter um quarto. Aí depois, estúdio de 25 metros quadrados. Aí depois, estúdio de 32. Então, era assim que eu ia progredindo. Até que no final eu estava morando numa garagem. São Francisco é muito duro. Eu morava numa garagem modificada, que aí já tinha seus 50 metros quadrados. Ah, legal. E era o pessoal falou, nossa, aqui parece um palácio, né? Assim, um lugar enorme. Que tem 50 metros quadrados. Você mora sozinha aqui, né? Que louco, né? Tanto é que depois até mudou um casal de amigos. Eu falei, nossa. Porque muita gente divide lá, né? É, muito. É o mais super comum, né? É super comum. Então, foi indo bem aos pouquinhos, assim. Mas eu acabei escolhendo lá pela empresa, pelas pessoas que estavam. Assim, eu senti... É difícil a gente, depois que toma as decisões, passa o tempo, fica racionalizando, né? Mas na época era tão simples quanto gostei das pessoas e parece que elas estão sendo sinceras no que elas estão falando. Como é o onboarding Você entra como engenheira, né? Como é o onboarding numa empresa que já está pós-IPO, que já tem um codebase já enorme, que parte do produto que você entrou e como foi seu processo de aprendizado até você, de fato, se sentir confortável? Então, eu tava... Aprendizado até se sentir confortável, eu diria que bastante tempo. Leva tempo, né? É complexo. Né? Eu lembro que, assim, quando eu tive essa sensação, que foi uns 9 meses, depois que eu falei, não, agora eu entendo tudo que tá acontecendo nessa codebase. Agora eu sou independente. Sou independente, sei tudo, sei como procurar e tal, sei, por exemplo, o código interage com outras codebases dentro do Square, né? Como é que eu descubro... Muito microserviço. Como é que eu navego, descubro onde estão esses repositórios, entendo o código que tá do outro lado e tal. E eu lembro da sensação de, nossa, não quero trabalhar mais em nenhum outro lugar, tipo... Até aprender de novo, né? É muito intenso. E aí você aprende tudo assim, superficial, né? Uhum. Então, mas o Square, ele tem muitas BUs, muitas unidades de negócio, produtos independentes, assim. Muitas linhas de software diferentes. A linha que eu trabalhava era uma linha de payroll software, que era o produto de folha de pagamento deles. É surreal imaginar isso, né? Que é uma maquininha, em teoria, né? Uma adquirente, mas qual que foi a evolução deles? Adquirente, então vamos aqui também fazer uma ferramenta de marcação de tempo, né? Quando o funcionário chega e quando ele sai, né? Ele já marca na própria adquirente. Então agora eu tenho os funcionários todos que trabalham aqui, quanto tempo eles trabalharam. Então por que eu não faço um software para já pagar eles também? Legal. Então uma evolução natural do produto. E muito apetite do Square de fazer software que resolve dor e deixa o produto sticky, né? Eles são mestres em stickiness. Tanto é que nos Estados Unidos a pessoa tem Square, não é... Por exemplo, eu tenho 5 maquininhas, né? Não, eu tenho Square. Porque não é só maquininha. E já resolve tudo, né? O software. Exato, é o jeito que ele paga imposto, é o jeito que ele paga o funcionário, é o mesmo inventário que tá no e-commerce dele... Então, assim, tudo muito conectado. Tudo se integra. Então, eu entrei nesse payroll software. Esse produto é incrível. A gente tinha um concorrente nos Estados Unidos direto, que chama Gusto. Ainda tem. E a Gusto era muito maior, porque ela foi com uma estratégia muito de ops. Eu quero lançar payroll software, eu quero lançar vários estados, eu vou contratar vários contadores, vou automatizar uma parte, mas eu vou tolerar que vai ter humanos fazendo outras partes importantes. E a estratégia que a gente foi no Square foi, não, a gente não vai ter humanos, a gente vai automatizar até o talo. Então, a gente tinha um time pequeno de engenharia, nós éramos 8, 10 no período que eu estava lá, então não era, assim, uma codebase tão grande. Então, foi relativamente mais rápido o onboarding. Eu fiquei com um buddy bem intenso, umas 2 semanas, e médio intenso até uns 2 meses, mas super colaborativo o time. E aí, pareando mesmo, o dia inteiro junto durante 2 semanas. Isso, E aí depois, mais tipo ad hoc, assim, pedindo ajudas pontuais. Exato. Mas o time, a cultura era muito legal, assim, muito colaborativa. Você levantava a mão, o time estava sempre disponível, um ajudava o outro. Não, era uma cultura bem de colaboração, não era competitivo, assim como o Facebook falam que né? Bem colaborativo e as pessoas doavam muito do tempo. Isso é muito legal. Foi demais. Porque é difícil você, como engenheiro, chegar. Você tem um caminho para você construir. E se as pessoas não estão dispostas a se doar para você rampar, você vai sofrer.
né? Você vai sofrer. Eu senti muito isso no Nubank, né? Quando eu entrei no Nubank, o Ed falou assim, cara, você é o primeiro hire de liderança aqui. Se você entrar como programador, assim, cara, você vai ser diretor e tal, mas entra programando só pra mostrar pras pessoas que você sabe programar e tal. E pra mim foi muito difícil, porque eu senti uma barreira, assim, eu não senti uma vontade de todo mundo de me ajudar e fazer com que eu aprendesse e tal, né? E isso retarda o seu desenvolvimento, né? Você sofre demais, né? Não, é super difícil onboardar. Mas isso o Square tem muitas codebases pequenas, ajuda também, né? E uma coisa que eu não tinha dimensão, fui entender isso quando eu fundei a Zip, que muita coisa ali fica escondida, né? Tipo, deploy, você aperta o botão. Deploy. Você não sabe o que tem por detrás. Exato. Nunca tinha pensado em escalabilidade, quantas máquinas tinha que provisionar. Teste de carga. Nada. Tudo. Então, assim, tinha essa vantagem que a gente conseguia olhar só pro produto e não era um produto que tinha 2 anos naquela época. Então, 2 anos com ali até 8 engenheiros não cresce tão rápido assim. Então, foi uma experiência bem legal mesmo. E super tech, super automatizado. Tinha um time de ops pequeno. A gente fazia centenas de milhares de declarações, de processamentos de folha todo mês e com um time de 8 pessoas de ops. E declarava todos os impostos, né? Porque payroll software, a parte mais fácil é você mover o dinheiro. A parte mais difícil é você saber todas as deduções de imposto que você tem que fazer, imposto de quem que você tem que cobrar. E não pode errar, né? Exato. Então, super legal o desafio, né? Essa é uma coisa legal do software, né? Você acaba mergulhando num contexto, se torna um especialista em contabilidade. Você tem que entender do negócio, né? Não tem jeito. E aí você passou um bom tempo lá também, né? Passei, mais 2 anos e pouco. Sempre nesse time com essas pessoas, eu era obcecada, assim, eu era aquela pessoa chata que gosta muito do trabalho. Tipo, tá sempre elogiando, falando, gente, Square é uma empresa maravilhosa. E as pessoas, quando que você vai acordar, né, e vai achar que não é? Mas até eu sair, eu não desachei, não. Eu ainda tô achando que tá tudo incrível. Essa foi sua última oportunidade nos Estados Unidos? Isso foi. E aí, o que aconteceu? Eu já voltava, assim, todo fim de ano eu voltava pro Brasil, em dezembro, para passar o dezembro aqui. E aí, quando eu voltava para São Francisco em janeiro, eu já tava mais, assim, cada ano mais abalada, né? No começo, eu não vejo a hora de voltar para São Francisco. Em que sentido, assim, mais abalada? E aí, depois comecei assim, nossa, que saudades do Brasil, né? Tava tão legal lá. Tipo... Começou a sentir saudade. Eu acho que esse elemento pessoal começou a pegar, porque foi claro para mim a transição de estar no Brasil, estar com muita vontade de voltar para São Francisco, e depois estar em São Francisco e falar, nossa, não fiquei tempo suficiente no Brasil. Então tinha esse aspecto, e uma coisa que começou a acontecer, à medida que eu fui lá, eu tive muito espaço. Isso foi uma coisa meio mágica e inesperada para mim, porque primeiro que eu me sentia muito underdog, assim, muito vira-lata, era a única brasileira do Square, obviamente que ninguém tem ideia do que é o ITA, né? Tipo, pois é. Não sabe nem que... Malemar sabe que é o Brasil, né? Tipo, pois é. Vai saber o que é o ITA. Então, eu cheguei muito underdog lá. Falei, nossa, essa aqui é a empresa das pessoas que sabem, né? Todo mundo que sabe muito mais. Gente de Ivy League, tinha colega minha, mulher de Stanford, de MIT. Falei, não, eu tô coitada de mim, né? Então, eu tinha muito essa síndrome de vira-lata de um lado. E eu falei, poxa... Eu também sou diferentona aqui, né? Pessoa... tem pouquíssimas pessoas latinas. Tinham poucas pessoas internacionais no Square também. Isso muito porque o visto é muito difícil, né? O visto para trabalhar nos Estados Unidos é muito restrito. Então, acaba que tem poucas pessoas internacionais. Tinham poucas pessoas internacionais lá. Então, eu falei, poxa, qual que vai ser, né? Meu futuro aqui. Mas estava amando... todas as pessoas e a cultura, e gostei que eu via muitas mulheres sêniores lá, em posição de liderança. Eu falei, acho que tá promissor. E eu tive muito espaço mesmo, assim, consegui várias promoções, consegui protagonismo em projetos grandes. Legal. E achei isso muito legal. Eu falei, nossa, esse ambiente tá justo mesmo, né? Tá bem equilibrado, porque tem muitos vieses aqui, óbvio que tem vários privilégios, mas tem vários outros vieses que estão trabalhando contra mim. E
E deu certo, assim, era um lugar bem, bem balanceado, então eu senti que tive muitas oportunidades legais. Mas a contrapartida, assim, foi do tipo, fui ganhando espaço, fui ganhando confiança, mas ao mesmo tempo sentindo que o caminho de onde eu tava, da senioridade que eu tava pra cima, ele já ia ser mais lento, já ia ser mais burocrático, já ia envolver muito mais comunicação e gestão de várias partes envolvidas, do que o trabalho que eu mais gostava de fazer. Acho que o turning point para mim foi uma reunião que eram 30 pessoas e era para decidir uma URL. Não acredito. E de um produto que eu estava lançando, nessa época eu tive um pouco papel de produto também lá. De um produto que eu tava lançando, e a gente queria o barra, uma coisa, isso que já era de outro time, a gente entrou na bendita reunião com 30 pessoas para definir a URL. E aí eu falei, não, beleza, é aqui que eu desenho a linha, tipo, não, óbvio que todo momento de carreira é diferente, mas assim, esse não é o meu momento, assim, eu não quero estar aqui discutindo a URL. Eu acho que tem coisas bem mais interessantes que eu podia estar aportando, em termos de input, direcionamento ou ideias do que tá nessa reunião. Então foi isso que tava começando a me incomodar, e aí a saudade, e eu falei, tá na hora, não tem mais porque eu tô aqui, assim, tipo, já aprendi, conheci um monte de gente, uma vivência incrível, o que justifica eu continuar aqui? E eu falei, não, acho que não tem nada que justifique eu ficar aqui agora, assim. Do que, pra mim, voltar no Brasil significa estar com pessoas queridas, estar numa cultura que eu adoro e estar resolvendo problemas do Brasil. Assim, problemas que o Google não vai resolver pelo Brasil, né? Que uma Big Tech, uma empresa internacional não vai resolver, que vai resolver quem tá morando aqui dentro. Eu sempre gostei dessa classe de problemas, assim, né? Trabalhando com imposto nos Estados Unidos, eu falei, cara, é ótimo, alguém tem que estar pensando nisso aqui, alguém tem que estar automatizando isso. E então foi esse encanto, e eu comecei a falar com várias empresas do Brasil, até que eu conheci meus sócios. E foi, assim, bem... São quantos fundadores na Zip? Somos 3. 3. Foi uma coisa bem arrebatadora, assim, porque eu tava falando com várias empresas no Brasil, mas foi muito diferente, porque eles têm muito brilho no olho, são pessoas que mergulham de cabeça. Eles já estavam olhando para essa tese? Já estavam, eles estavam no MIT na época, fazendo MBA. Eles são brasileiros, mas tinham ido para lá já com a cabeça de empreender. Estavam fazendo Sloan. E os dois estavam no clube de fintech lá do MIT. O André, que é o CEO, ele era o presidente do clube de fintech. Os dois estavam viajando pelo mundo com o clube de fintech do MIT, conhecendo várias fintechs da África, da América Latina. E estavam concebendo a Zip desde o primeiro ano. E voltando para o Brasil, entrevistando o cliente, entendendo o mercado. Então, eles já estavam muito mergulhados. Quando eu conheci eles, e eles me contaram o que eles já tinham feito, e as coisas eu achei fascinantes, cara. Tipo, não, a gente foi lá e ficou falando com as pessoas, né? Tipo, a gente foi nos bairros e foi falar com uma motorista de Uber. E isso genuíno de eu quero resolver um problema. Não é uma tese, é um slide de consultoria, né? Tem uma tese aqui de mercado, esse espaço. Foi uma coisa muito mais genuína, assim, que eu senti que tipo, nossa, eles são realmente interessados em entender como a gente pode resolver esses problemas relacionados a dinheiro, né? No Brasil, com tecnologia. Do pequeno empresário, né? Vocês são focados no pequeno e médio? Quando eu cheguei, já estava... pequenos na época era gig economy, na verdade. Era mais pequenos, assim, empreendedores que estavam trabalhando em plataformas, tipo Uber, iFood e tal. Principalmente focado em Uber e transporte, porque é uma linha de trabalho que tem muita emergência e tem custo alto. A gasolina é cara, se você tem o pneu furo é caro. Então, para você... A gente viu essa oportunidade de ter um crédito aqui que é diferente do empréstimo, que é diferente do cartão de crédito. Tem um produto que é diferente, porque essa pessoa que está trabalhando numa plataforma, recebendo salário uma vez por semana, é bem diferente de um CLT. E como é que a gente consegue repensar o que são os serviços financeiros para alguém que está nascendo numa realidade, né, começando a carreira uma dinâmica tão diferente e olhando que isso vai se expandir. Legal.
Então Esse foi o primeiro ângulo que vocês encontraram. Foi o primeiro ângulo. Depois a gente expandiu para todos os micro, pequenos negócios. Micro e pequeno é que tamanho, mais ou menos? Até vocês? uns 50 mil de faturamento mês, assim, já seria um maior. Mas tem... Legal. Ou seja, é muito volume, muita gente. Muita gente. Mas faturamento baixo. Exato. Isso é o que é legal de tecnologia também, né? Que você consegue distribuir um produto que vai ser 100% digital para muita gente. Então, isso era uma coisa que me encantava bastante da tese até do Square, que poxa, agora com tecnologia mais barata, a gente consegue atacar segmentos e servir segmentos que antes não dava para servir de maneira que fosse um negócio de fato. E agora não, agora a gente consegue chegar, a gente está em todos os estados do Brasil, a gente, né, no primeiro ano de operação já tinha cliente em tudo quanto é canto. Que legal. Então isso foi algo que me brilhou muito o olho, essa escala que a gente consegue dar para o negócio. Eles não tinham começado ainda quando você conheceu, ou já tinham? Já tinham começado, eu acho que tinha uma coisinha, já tinha algumas coisinhas de tech, que tinha um engenheiro e tinha umas 2 pessoas mais de tech, mais inexperientes, assim, mas eu acabei reconstruindo tudo do zero, mudando para uma stack diferente, infra diferente e tudo mais, porque era bem... O que vocês usam de stack lá? Hoje, a gente está na AWS, a gente tem uma stack super simples. O que está atrás do produto é Ruby on Rails com um mobile de Flutter. Legal. E aí na AWS. Adoro. Eu acho que a simplicidade... Hoje eu já fui muito chita de gostar de nossa, na Clivo a gente fez back-end em Go. Legal. Usamos Flutter com Go é maravilhoso, mas ele não é produtivo, assim. Às vezes você precisa fazer interface com back, etc. Rails é maravilhoso, Laravel maravilhoso, porque dá muita agilidade para o negócio. E startup tem esse lance do timing. O timing é muito importante, né? Foi isso. Já era a stack que eu tinha familiaridade, eu cheguei a olhar Onde que teve coisas. Rails na sua vida? Square. No Square Rails. Lá na startup antes era Node. E eu tinha gostado de Node, mas também tinha vivido alguns dos problemas de Node. E aí, quando a gente foi fazer, eu falei, putz, eu tenho muita familiaridade com essa stack, já vi isso operando, já vi os problemas de escala que dá, ou onde que não dá, e a produtividade do time bastante alta. Então, eu tenho essa filosofia na Zip de ter o mínimo possível de tecnologias diferentes para resolver o problema de forma ótima, assim. Então, óbvio que a gente tem parte do sistema... que são os nossos motores de regra, coisas relacionadas a crédito, que estão escritos em Python. Tudo bem, assim, acho que... Foi a melhor ferramenta para aquela solução. Exato. Mas ter uma codebase, não ter tantas tecnologias diferentes, e daí para alguém migrar de uma para outra, né, gera mais fricção. Então, fomos com essa stack super simples. Hoje vocês estão em quantas pessoas, mais ou menos? A Zip toda, a gente está quase 60. Tá. E no time de engenharia? Software a gente tem umas 12 e dados mais 5. E aí, a galera é mais full stack, assim? Isso é ótimo. Então, a gente é bem full stack de tudo, assim, de tipo, desde... a gente usa infra como código também, então o pessoal de software vai lá, se precisa de mudar alguma coisa na infra, faz direto no código também. Mas isso de... não segmentar muito em caixinha e todo mundo aprende, né? Opera em todos os níveis. Óbvio que tem gente que vai gostar mais de mobile, vai gostar mais de back, mas conseguir ter ser polivalente é muito importante. É importante. Senão você começa a criar muita dependência, né? Você às vezes chega em ambientes que você começa a ter... Eu lembro no Nubank, a gente começou mobile... um nativo nas 2 linguagens, Android e iOS. Aí depois migra. Teve 2 ou 3 migrações até a gente chegar em Flutter. Então, você chega uma hora, você tem um monte de codebase que você precisa migrar e migrar código, aquele negócio, cara, você está repetindo a mesma coisa. Não é que você está fazendo um impacto novo, você simplesmente está alterando a tecnologia. E tecnologia por si só não vai mudar a linha no seu negócio, né? Sim, perfeito. Então a gente
a gente sempre focou poxa, vamos deixar todo mundo generalista, a gente vai especializando alguns indivíduos em pedaços específicos, mas gente que tá a fim de arregaçar a manga ali e fazer o que for ter mais impacto mesmo. Qual que é o produto de vocês? Explica melhor pra gente. Boa. Hoje, a gente pivotou 5 vezes, tá? 5 vezes? É. Olha isso, é importante falar, porque as pessoas acham que é a ideia que tá na cabeça que sai, mas não é, né? Tem que testar muito até acertar a mão, né? Exato. E a gente sempre teve essa premissa de que a gente não... De que a gente estava partindo de uma dor, de uma problemática, mas não tinha uma ideia fixa de que tinha que ser a solução. Então, a gente tentava ficar com o problema bastante e deixar as soluções irem aparecendo. Então, mas assim, 5 pivôs são 5 pivôs, é bem emocionante. Desestabiliza, né? O time, você tem que contar uma história, e agora a gente muda pra cá. Sim. Uma coisa que a gente fez que foi acertada foi... Nosso primeiro pivô foi assim que a gente voltou da Y Combinator. A gente chegou, aterrissou no Brasil, começou a olhar as coisas, teve umas conversas com o time, a gente falou, poxa, não queremos fazer isso. Foi uma conversa bem aberta, assim, com o time. Mas uma coisa que a gente foi bem foi... Naquela época tinha muita pressão para contratar. E a gente não cedeu a pressão a contratar. E a gente ficou com um time pequeno por bastante tempo. Que bom. Então isso é super inteligente. Para pivotar, não é que você tem que explicar, né? Para 20 pessoas. Teve época que era para 20 pessoas. Mas os primeiros pivôs tinha menos de 10 pessoas. Então uma coisa fácil. Bem mais... Que todo mundo já tá na mesma página, né? O que não tá funcionando. A gente pode discordar de... Putz, queria tentar mais umas coisas ou não, né? Uhum. Mas já tem um nível de alinhamento alto. Todo mundo ali é meio fundador mesmo, né? Founding Team é muito bom. Então, mas qual que é o nosso produto hoje? A gente resolve a dor de capital de giro para pequenos negócios. Então, nossos clientes, a gente tem dezenas de milhares de clientes, roda aí um volume bem alto por mês, assim, tem um número, é um produto de uso muito intenso, porque é um produto de capital de giro semanal. Então, o cliente está toda semana usando a gente, pagando e voltando. Uhum. A dor que a gente resolve é uma dor de compra de insumos, principalmente. Então, compra de estoque, ou conseguir aproveitar uma promoção, ou porque no Pix o cliente consegue desconto, muitas vezes, usando a gente. Uhum. Então, o que a gente viu na economia, principalmente em B2B, né, de um pequeno negócio comprando de outro negócio, é que o nosso cliente ou ele vai usar o caixa dele, ou o cartão de crédito pessoal. E o cartão de crédito pessoal ele vai ser cobrado para usar. Então, se ele só usa o caixa, ele fica limitado pelo caixa que ele tem, e o cartão de crédito pessoal é caro. Né? De 5% a 10% ele vai ser cobrado. Então, a gente construiu um produto de Pix no crédito. A gente verticalizou toda a tech para construir do jeito que a gente queria. A gente foi o primeiro produto de Pix no crédito a ser lançado. Bacana. E a gente... Assim, uma das maiores coisas que o cliente mais gosta é que o limite volta na hora. Né? Ele paga a fatura, o limite já volta. Coisa que o Pix permite. E é tudo virtual. Tudo virtual. Não tem plástico. Não tem nenhum plástico. O Pix foi muito importante pra gente, porque o cartão tem o custo e o boleto tem o tempo. Então, com o Pix, a gente conseguiu ter uma coisa que o cliente não era cobrado para usar. Aliás, ele tinha desconto para usar aquilo. E, ao mesmo tempo, ele consegue... É tudo instantâneo, né? Que é maravilhoso. Então, agora, do jeito que vocês fazem, é um risco pequeno, mas vocês tomam um risco, né? Sim. E como é essa questão dentro do seu time? Imagino que o time de dados seja especialmente focado nisso, né? A gente tem um time de risco muito grande. Que é um time... tão grande quanto o de tecnologia, que são times de analistas de negócio, né? São times que trabalham muito com dados, mas bem especializados em risco. A gente fazer crédito não é casual, né? Eu acho que a verdadeira rocket science é fazer crédito no Brasil. Especialmente no segmento que você tá. Extremamente desafiador. O cliente não tem muito dado no mercado. Muitas vezes... o negócio dele, ou ele acabou de tirar o CNPJ, ou nem tem CNPJ. Ele usualmente é negativado, um monte deles. Tem muita gente negativada. O histórico que você tem, né, quando você consulta uma renda no Serasa, é uma renda que
não diz muito sobre... A pergunta que eu quero perguntar, que eu quero responder é quanto volume essa pessoa transaciona por mês? Quanto volume passa por ela? A renda que ela tira é útil para se você é o Nubank que quer dar um cartão de crédito para pessoa física. Se eu quero dar um crédito para o negócio, mas esse negócio muitas vezes nem está formalizado, né? Ou se está formalizado, nem todo o fluxo vai rodar oficialmente dentro daquele CNPJ, como é que você compõe essa história e entende quem é esse cliente de um ponto de vista analítico? Então, super desafiador, mas é o que a gente faz muito, muito bem. Assim, o time de risco tem todo um ferramental que a gente construiu dentro de casa, mas aí porque precisava mesmo, que é tipo uma plataforma. É porque não tem, né? Vocês chegaram numa situação que não tem. Até conheci uma startup que fez uma época algo parecido com vocês, mas cartão de crédito parecido com vocês no sentido de ter que avaliar risco de um segmento que não tem dados. Exato. Então, poucos dados, a gente tem que ser muito criativo, né? Desde sempre estar lá integrado no Open Banking, para conseguir fontes alternativas, entender mais sobre o cliente. Mas a gente construiu em tech uma plataforma para o time de risco operar com autonomia de tecnologia. Então, eles têm todo o ferramental de edição de política, de concessão, de manutenção. Se quiserem mudar os parâmetros que definem a oferta que o cliente tem, eles conseguem alterar, né, autonomamente. Então, o time de tech ajuda a construir essa parte e o time de risco brilha muito na Zip, muito. Tomaram alguns sustos no começo? No começo, muito. Principalmente porque, para conseguir montar a política de crédito, você tem que abrir um pouco a sua aquisição. Pois é. Você precisa testar. Você não consegue testar o modelo. Então, assim, a gente sempre foi muito controlado em como a gente fazia, né? Falando, a gente vai abrir um pouco a mais, aqui a gente sabe que vai ter um pouco a mais de prejuízo, tudo bem. Isso faz parte do processo. Mas é sempre... Acho que faz muito tempo que a gente não toma nenhum susto, mas o nível de rigor de acompanhamento operacional, tanto de alertas, assim, monitoria automática mesmo, quanto das rotinas do time, é milimétrico, assim. E o semanal ajuda nesse caso, porque toda semana a gente está olhando todas as métricas e garantindo que está tudo... O legal é que o fato de ser semanal, você tem 4 vezes menos que um cartão de crédito, o risco, né? E o seu crédito, imagino, seja menor. Então, para você, o risco é a repetição do padrão, né? Se muitas pessoas repetirem aquela história, né? Exato. E pra gente, é muito difícil você ser assertivo na entrada, muito assertivo na entrada, né? Eu vou achar o limite ideal para o cliente, sendo que você não tem muito dado. Mas o que a gente faz, que é mais diferenciado, é a gente consegue gerar muito dado com o cliente usando a gente. Então, nosso limite cresce super rápido. Para quem está usando com alta recorrência, porque todo mês a gente tem 4 novos pontos de pagamento, a gente consegue entender a trajetória desse cliente muito mais rápido. Super rápido, Então, é sobre alinhar a expectativa também com os clientes que, assim, esse limite vai crescer com o tempo, ele vai crescer rápido, basta você usar bastante. Quando eu estava no Nubank, a conta era mais ou menos essa. Para cada cliente que defaultava, a gente precisava de 1.000 para pagar aquilo ali. Porque como o nosso spread é muito pequeno no mundo de cartão de crédito, até você conseguir ter o dinheiro para conseguir pagar tudo aquilo ali leva muito. Então, é um risco importante. Imagino que para vocês já comecem a ter essa visão, né? De como é que é essa conta para vocês. Né? Com certeza, com certeza. Diferentemente do cartão, no nosso produto, a gente consegue precificar. A gente cobra direto o cliente, né? No cartão está embutido no preço. Então, a dinâmica de precificação é bem diferente. Vocês conseguem provavelmente ter uma margem mais interessante também. E a gente consegue ajustar o preço por perfil. Legal. Durante a jornada, inclusive. Então, são coisas que a gente consegue ir abaixando a taxa, se o cliente está indo bem. Então, a gente consegue dar uma jornada muito mais customizada e rápido do que outros produtos de crédito. E hoje, como é que tá o ritmo? Tá num ritmo que você aceleradíssimo. gosta? Eu não posso negar, né? Que é muito acelerado e que eu gosto muito. Todo mundo, às vezes, familiar, né? Fica, nossa, que judiação, trabalha tanto. Vocês não entenderam nada, tipo... É isso que eu tô buscando. É isso que eu tô buscando. E tá com pessoas que estão com muito brilho no olho. A gente tem uma equipe sensacional, a melhor equipe que eu já trabalhei na vida.
Muito especial o time da Zip, um time muito diverso, muito criativo, muito raçudo, muito parceiro. Então, é um prazer enorme trabalhar lá. Como é que vocês organizam o trabalho de vocês hoje diante de política de home office e etc? A gente é híbrido, assim. Tem pessoas que moram longe e que estão longe mesmo. E a gente tem um escritório em São Paulo. Então, assim, eu saí do escritório agora, tava lá. A gente tem 25 posições, tava quase cheio. Uhum. Mas a gente promove 2 encontros anuais Com todo pessoa, mundo. com todo mundo. E aí é muito legal. E o que acontece nesses encontros? Agenda... Como é que é organizado? Então, tem toda uma agenda para todos os dias. Normalmente, cada dia tem alguma coisa, assim, apresentação de case cultural, ou falar sobre cases de negócio mesmo que aconteceram. Então, a gente tem sempre uma confraternização em algum momento do dia, e aí alguma parte que é uma apresentação de cultura ou do negócio mesmo. E todo mundo andando junto. Todo mundo andando junto. A gente é uma empresa bem transparente, bem horizontal. Então, assim, todos os documentos são abertos para todo mundo. A gente faz reuniões, né, bem a fundo em performance do negócio com todo mundo também. E aí, depois tem a confraternização zona mesmo. Legal. Vocês já captaram, né? Vocês estão no... O último de vocês foram Série A. Foi. Conta um pouquinho da história dos rounds de vocês, com quem vocês captaram. Boa. A primeira captação, as primeiras captações, na verdade, foram não captações, né? Foram ganhar concurso, né? Sim, Concurso de startup. Mas, oficialmente, assim, foi na época da Y Combinator. Uhum. A gente passou pro programa de aceleração. De que ano? Foi 2019, o Summer. E aí teve um cheque da Y Combinator e junto com esse cheque a gente captou de alguns anjos aqui no Brasil. Quanto eles dão mesmo? Ai, eu não lembro algumas quanto era. Algumas centenas de milhares de dólares, né? Tipo de 200, 300 mil dólares, alguma coisa assim, né? E aí essa foi nosso pré-seed. Tá. E aí, assim, esse dinheiro que a gente tinha captado dava, assim, até... O programa terminava em agosto, se dava, sei lá, até outubro, assim, um negócio assim. Super perto. Era bem apertado, era do tipo, a gente tem que captar depois do Demo Day, né? Depois que a gente apresentasse depois ao término do programa, né? Então a gente tava bem, assim, assustado, né? Mas com muita garra e fazendo acontecer. Mas passou o Demo Day, a gente foi super bem, a gente conseguiu, a gente acabou captando de um fundo europeu, chama Hummingbird, que liderou essa captação. E aí tiveram mais alguns cheques de indivíduos ou fundos menores. Qual foi o total que vocês captaram? Nessa época, foi um pouco menos de 3 milhões, eu acho, de dólares. Foi algo nessa linha. E aí, poxa, voltamos pro Brasil. Nossa, incrível, tal. Baita seed, né? Um baita seed. Tava muito animados. Isso em 2019. Alguns fundos do Brasil entraram também. A Canary entrou nessa rodada. Canary entrou. Legal. Então, assim, foi uma rodada bem legal. Então ainda foi numa época boa, ainda estava aquecido, assim, para Foi numa época ótima. Não, foi muito boa. E aí, pronto. Aí a gente, chegou no Brasil com esse dinheiro, falou, legal, agora vamos fazer um monte de coisa. Aí pivotamos, né? Mas aí a gente depois lançou vários produtos e a gente captou a Série A bem quando a gente entrou nessa tese do Pix no crédito. Tá. Porque os resultados que a gente viu iniciais eram muito bons de engajamento. Que demais. Foi um produto que... teve uma época que a gente coexistiu o cartão com o Pix no crédito. E a aderência do Pix foi tão alta que a gente falou, a gente tem que fazer Vocês só começaram isso. no plástico, né? Começamos no plástico. E a gente falou, não, a gente tem que fazer só isso. E era um saco o plástico. Nossa, era um trabalhão, leva tempo, logística, transporte. E não só isso, a manutenção também. E a plataforma também é antiga, né? Eu não sei com quem vocês integraram, uma plataforma mais antiga. Troca de arquivos, né? Era muito difícil. Core de autorização, é um problema. Muito mais custoso, né? Uma estrutura pesada. E a gente criou tudo do zero com o Pix. Era muito mais fácil operar. Vocês criaram do zero, vocês não usaram nenhuma plataforma de mercado? A gente usou, assim, um Banking as a Service para fazer a emissão de CCB. Mas, assim, toda a lógica de negócio era tudo nosso. A gente só pegou algumas coisas prontas para não ter... As coisas que precisavam de licença para operar, a gente acabou
contratando as a service, mas assim, toda a parte de billing, todo o core do funcionamento do produto, a gente fez dentro de casa. Legal. Então era muito mais legal operar esse produto, era 1000 vezes mais legal. Tinha autonomia, velocidade, não tinha que... É o único produto hoje ou vocês ainda têm resquícios? É o único. Ou seja, vocês tiveram que matar clientes. Matamos. Foi fácil? Normalmente essa é uma decisão que as pessoas às vezes têm um pouco de dor de fazer, né? Sim. Mas o que a gente fez foi a gente migrou organicamente. E todo mundo migrou pro Product Pix. Não foi todo mundo, mas quando a gente abriu, foi muito do volume. A gente falou, nossa, isso aqui tem muito mais aderência. Baita potencial. E aí eu fiz alguns testes, na época eu estava coordenando essa decisão, esse processo de migração. Aí eu fiz alguns testes do tipo, para entender como é que seria a aquisição, porque é um produto novo que o marketing de produto fica mais difícil, né? Então, fiz alguns experimentos com ads no Facebook, com as 2 ofertas, para ver como é que o funil se comportava, para ver, será que o CAC vai subir muito, né? Uhum. Quando eu coloco um produto na rua que não tem nenhum semelhante no mercado, como é que a gente ajusta aqui a mensagem para ter aderência e o cliente reconhecer o que é isso. Mas olhei lá, botei o funil bem parecido, as coisas se compensavam, assim, um CAC mais alto, um pouquinho mais alto, mas... o financials do outro era bem melhor, né? Não tem plástico. Só de não ter plástico e logística, né? Ele já sai muito mais na frente. Você fala, pô, tenho R$20 a mais de CAC aqui para gastar, né? Por cliente aprovado. Então, aí quando a gente estava tracionando nesse produto de Pix, que a gente foi captar a Série A. E foi aí, quanto que vocês captaram? Foi, nessa época, 16 milhões. Baita round também. Que foi quanto? Quando... Foi 2022. 22. 19 e 22. Levaram isso. 3 anos quase para captar. Muito porque bom. A gente tinha um time pequeno, né? Então a gente tinha muito caixa. Uhum. E foi nessa época que o produto começou a tracionar. Tipo, poxa, vamos precisar de mais caixa. 2022 já tava difícil captar, né? Isso. Vocês captaram com quem? Com o Tiger. Quem foi o líder? Tiger Global liderou. Tiger, que legal. Isso. E vários fundos muito legais do Brasil também. Volpe, a Globo entrou... 48 anjos, a gente foi meio insano. Nossa, vocês botaram 48 anjos pra dentro. Eu, especificamente, fui fazer uma captação que era de investidoras, né, que eram investidoras anjo. Uhum. Então, quem lidera a captação é o meu sócio, que é o CEO, o André, que é o nosso CEO. Mas eu falei, poxa, eu quero trazer algumas mulheres pra perto. E aí trouxe nomes super legais pro nosso cap table. Fernanda Weiden, por exemplo, que assistiu... Que legal, adoro ela. Que assistiu lá na Vetex e tal. Trouxe mulheres incríveis pro cap table. Foi super divertido. E aí... Então, assim, foi uma mega rodada. Aliás, ela tem uma história parecida até com a sua, né? A Fernanda. Ah, não. A história dela é incrível, assim. Ela é demais, assim. Admiro muito a Fernanda. E... Vocês têm um papel importante daqui pra frente, né? Porque... Você sabe que uma das coisas que a gente aprendeu no Nubank muito cedo... é que a mulher, ela é muito mais honesta do que o homem. No sentido de que ela olha para uma vaga, ela realmente se aprofunda na vaga para entender todos os detalhes da vaga. E quando tem um termo assim que ela não conhece, ela já fala, não estou preparada para isso, e ela não aplica. Uhum. O homem, ele olha, ele vê, tem 90% que ele não conhece, ele fala, eu vou aplicar. E ele aplica. Uhum. Então a gente começou a perceber que as mulheres, elas não tinham essa coragem de ir lá e aplicar. E no começo da sua conversa você falou um pouco disso, né? Que você falou, pô, não me sentia essa síndrome do impostor que acontece com muitas pessoas. E de fato você levantar essa bandeira e você começar a mostrar, isso é muito importante, né? Você já tem feito um pouco isso, né? Sim, eu acho que a gente, principalmente em comunidades como do ITA, por exemplo, tô bem dentro lá, mas também ajudo em programas de Tech Fellow lá na Fundação Estudar, ou os programas... porque eu acho que é isso de... Sempre não, tem essa menina que tá fazendo faculdade, não, com certeza, vou ser mentora, vamos conversar e vamos... essa representatividade... é tão importante, às vezes é uma conversa que você tem, né? Um exemplo que você vê, um conselho que muda toda a trajetória da sua carreira. Realmente ainda o desequilíbrio é muito grande, né? Você conseguiu, você dentro do seu time, ter um equilíbrio legal? A gente tem áreas que vão melhores do que as outras, assim.
quando eu olho para o que a gente fez muito bem na Zip foi a liderança, assim. As lideranças, inclusive das áreas técnicas. Legal. Temos várias mulheres, então isso é um grande orgulho. Muito, assim. Time de risco, hoje tem uma líder, ela é líder de risco, de growth e de ciência de dados. Tem um time bem balanceado, assim, meio a meio de gênero. Em dados e engenharia, a gente tem mulheres, mas é melhor que o mercado, mas não é meio a meio, que seria o... Quão difícil é, de fato, chegar num nível satisfatório? Muito. Muito. Qual que é a maior dificuldade? Eu acho que tem algo sobre... Uma coisa que eu vi acontecendo lá no Square, que foi, depois da gravidez, algumas mulheres não voltaram. Então, acho que tem algo aí sobre... algumas mulheres que já eram bem sêniores, que poderiam ser as próximas lideranças, foram e não voltaram. E olha que era um ambiente amigável. Acolhedor para ter essa continuidade. Então, assim, isso foi anedotal, mas foi algo que eu notei lá e eu falei, poxa, eu queria que ela tivesse voltado porque ela podia ser a nossa próxima líder de engenharia, né? Vou ficar uns 2 anos em casa, depois eu vejo e tal. Então, acho que tem um pouco dessa ruptura, às vezes, que dificulta as mulheres potencialmente, né, desencoraja ou gera algumas rupturas de carreira, especialmente dependendo do lugar, né, de quanto o lugar acolhe isso. Então, assim, essa dificuldade de contratar mulheres sêniores que ficaram na carreira é algo bem latente, assim, né? Principalmente mulheres sêniores mesmo, que são staff, né, que ficaram ali especializando. Isso a gente acabou de trazer essa semana maravilhosa. Foi assim, aquela vitória assim, que eu fiquei feliz por várias semanas, né? Uma mulher incrível, mãe, muito sênior, maravilhosa a trajetória dela. Assim, super difícil de encontrar. Assim, eu estava há meses procurando. Então, acho que é sobre ter muita energia para investir, porque é uma contratação que vai requerer assim, muito mais procura no final. Mas, assim, nível mais de entrada, acho que é um pouco mais fácil encontrar um pouco mais em comparação à cena, né? Ainda é muito, muito difícil, né? Tanto é que na computação do ITA que eu fiz, que eu me formei há 10 anos, tinha 2 mulheres. Mas na de hoje também tem 2. Sim. Então, né? Tem pouquíssimas ainda. Então, acho que não é que a gente está vendo um movimento muito rápido em direção a mais igualdade e mais um balanço mais equilibrado nas áreas de tech, porque quando você vê na formação já está desbalanceado. Pois já nasce torto. Qual que é o grande desafio de vocês agora? É growth? A gente está numa toada boa, assim. A gente tem crescer com qualidade, melhorando margem, sempre foi, desde o ano passado, é nosso moto, assim. Então, a gente, assim, a gente cresceu, o ano passado foi o melhor ano da Zip disparado, assim, porque a gente cresceu muito e melhorou muito a margem. Então, fantástico. Foi um ano que a gente colocou, quando a gente planejou em janeiro, a gente falou, acho que não dá para fazer isso. E esse ano a gente está continuando nessa toada, expandindo um pouco o produto, que isso aí ainda é confidencial. Legal. Mas expandindo um pouco o produto e aí crescendo a operação principal. Bacana. E hoje vocês estão bem mais amplos do que só a economia do iFood e Sim. Uber, etc. Sim. Hoje, como é que está dividido, assim, mais ou menos, os grandes grupos de clientes? A gente tem uma concentração muito grande em restaurantes ou negócios que lidam com comidas e bebidas, assim, distribuidora de comida, distribuidora de bebida, pequenas mercearias, porque esses produtos tendem a ter um ciclo mais rápido. São produtos que já giram, às vezes, quando o cliente tem crédito no fornecedor, crédito de 3 dias, de 1 semana mesmo. Então, a gente tem um encaixe mais natural. Mercado de beleza é grande. Então, pessoas que têm salão ou que vendem produtos, né, vendem cosméticos, etc. E roupas também. Muitas sacoleiras, pessoas que têm loja. Assim, às vezes, agora que eu entendo mais desse mundo, né? Você vai numa loja de bairro que tem um monte de item, às vezes a lojinha pequena tem 40 fornecedores, né? A bolsa é um, o sapato é outro, a calça masculina, feminina. São negócios super complexos, na verdade. Mas é que a pessoa tá rodando sozinha ali, com o que ela sabe, e tentando
caderninho para se organizar, né? Às vezes assim. Bem básico, Bem básico. E, esse é o Brasil de verdade. Sim, estamos em muitas verticais, mas o nosso produto acaba encaixando com bastante dor, assim. De várias verticais tem essa dor que é do tipo acesso a crédito. Uhum. Realmente. Acesso a crédito para o negócio, né? Mais especificamente. E vocês conseguem, eu imagino que vocês conseguem ver o impacto que o produto de vocês traz para o business das pessoas, sim, né? Sim. Como que é a aquisição do cliente hoje? Ele é 100% digital? 100% digital. A gente tá muito, muito focado em canais que concentram o cliente com o perfil que a gente quer. Se a gente não olha, fazer ads. Não? Não. A gente tá de em onde canais. vem? Quais são os canais? Meio louco, né? Foi bem... Eu lembro... tomar essa decisão foi uma coisa bem ambígua, assim, mas eu lembro que eu fiz várias conversas, vários benchmarks, todo mundo falava assim, não... ads, rodo pra caramba, não, muito bom, rodo ads e tal. Quanto que é o LTV pra CAC do seu ads? Horrível. É tipo... 1, 2, 3. Horrível, Não tolero LTV pra CAC de 3 no meu portfólio. A gente não tem. O pior é que a gente tem 5. Nossa, muito bom. Então, foi algo que... Acho que todo mundo... Aquele mal, né? Todo mundo meio que aceita, né? Que a vida envolve ads. E que tudo bem ter... Aquilo vai puxar seu portfólio para baixo. Mas a gente está em várias parcerias. A gente trabalha muito com parceria com canais onde tem microempreendedores. Legal. Ou especializados em capital de giro para negócio. E eles dão acesso a essas pessoas para vocês. Isso, Interessante. Muito legal. Bem diferente. De fato, chega um momento que a gente precisa começar a buscar canais alternativos, né? Porque senão você se enforca, não tem jeito, né? Eu fiquei um tempo lutando com os ads, mas é muito difícil desenhar políticas que funcionam bem de um canal que vem tão aberto assim, né? Uhum. Mas assim, o canal que a gente mais gosta de longe é a indicação. Canal maravilhoso. Foi o que fez, por exemplo, o Nubank. Chegar onde chegou. Não, né? Tem igual, assim, você olha todas as métricas do funil, LTV para cá, que assim, é ordem de magnitude melhor do que o pior. Eu adorei. Obrigado, nosso papo. Foi demais. Parabéns pela sua história. Muito incrível. Você tenha muito sucesso daqui pra frente. Obrigada. E volte aqui pra você contar. O prazer foi todo meu. Adorei o papo. Obrigada pelo convite. Obrigadão. Você que ficou aí até o final, não se esquece, deixe seu like. Se você não se inscreveu ainda, aperta o botãozinho. Quase 80% das pessoas não se inscrevem e assistem nosso conteúdo. Você ajuda a trazer mais pessoas como a Lud pra gente poder fazer um programa incrível pra você. Beijo pra você e até a próxima semana.